Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Runetrade. No vídeo de hoje, a gente vai estar dando continuidade na nossa sequência, na nossa série do básico ao avançado dentro da teoria de Elliott. E como no nosso último vídeo, ou seja, ontem na nossa última aula, a gente falou das características de onda número 3, hoje a gente vai estar dando continuidade falando das características de onda número 4. Lembrando que, só deixa eu refrescar a memória de vocês sobre isso aqui. Dentro da minha metodologia de ensino sobre a teoria de Elliott, eu gosto de bater onda por onda para os meus alunos, igualzinho estou fazendo aqui com vocês. Por quê? Assim você tem o privilégio e a capacidade de aprender as características de cada uma das ondas. Então, quando você for contar um fractal, para poder encontrar um fractal maior, fica muito mais fácil de você ter uma objetividade na sua contagem do que a subjetividade que a teoria prega. Lembrando que a teoria é muito subjetiva, tropa. Então, quanto mais a gente buscar meios, válvulas, atalhos, né? Eu não gosto desse tipo de termo, mas enfim, para poder deixar ela objetiva, fórmulas, para poder deixar ela objetiva, automaticamente ela se torna mais rentável, beleza? E como ontem a gente falou da nossa querida e onda mais lucrativa de todas, no caso a onda número 3, hoje a gente vai estar falando das características da onda número 4. Então não esqueçam de deixar aquele likezão para fortalecer esse conteúdo aqui e me ajudarem a bater todas as métricas que eu tenho que bater toda vez que eu posto um vídeo no canal. Isso é muito importante, inclusive me motiva muito mais, tá? Então vamos lá, vamos meter ficha aqui, que a onda número 4 tem vários detalhezinhos chatos. Vamos lá, tropa. Como eu já falei, outra parte da minha metodologia de ensino da teoria, eu gosto de trazer ela na forma ilustrativa. Obviamente que a gente vai ter um vídeo, né, uma aula prática. Mas por que, Wagner? Porque assim, o fato de eu estar ilustrando, eu acabo me aproximando ainda mais, né, do racional do movimento e afins. Isso acaba fixando na minha cabeça e, como eu sempre falo para os meus alunos, cara, eu aprendo muito mais ensinando do que eu buscando um novo conhecimento. É absurdo, vários insights ali vão surgindo. Vamos lá, tropa. Primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre a nossa querida onda número 4, tá? Nossa querida onda número 4 é que a gente tem que ressaltar a regra da alternância. Lembra que a gente falou na última aula, na aula da onda 2 sobre a regra da alternância? O que seria a regra da alternância? Para a gente relembrar isso aqui. Quando a onda 2 for complexa, ou seja, quando a onda 2 estiver trabalhando de lado, né, trabalhando aquele movimento plano, a onda 4 tende a ser simples, ou seja, ela vai fazer o famoso zigue-zague. Quando a onda 2 for simples, que é o que acontece na maioria das vezes, né, é o movimento mais comum, a onda 4 tende a ser plana, beleza? Lembrando que isso é a forma, né, generalizada que é ensinada por aí. Obviamente que eu já, inclusive na aula 2, recomendo muito que vocês assistam ela, na aula sobre a onda 2, eu trago para vocês uma citação de Robert Balan, onde que ele fala que não existe, o correto não é a gente avaliar a questão do padrão do movimento, e sim a sua profundidade. Ou seja, se a onda 2 afundar mais do que 61% sobre a onda 1, automaticamente a gente tende a ter uma onda 4 pouco dinâmica, ou seja, com bem menor o seu nível de profundidade sobre a onda número 1, ou seja, tente buscar 0,38, no máximo ali 0,50, beleza? Enfim, só trazendo para vocês essa rememoração aí sobre as características da regra da alternância. Onda 2 profunda, onda 4 tende a corrigir menos. Onda 2 corrigiu menos, onda 4 tende a corrigir mais. Sempre nessa regra da profundidade dessas correções de onda 2 e onda 4, beleza? Vamos lá, deixa eu só botar isso aqui do lado, que fica me atrapalhando, olhar para a câmera e me ver me mexendo. Vamos lá. Segunda característica, né, depois da regra da alternância sobre a onda 4, é a questão da aparição da oferta, tá? Normalmente, tropa, a onda 4, normalmente mesmo, quase que unânime esse tipo de característica. Normalmente a nossa querida onda 4 é o primeiro movimento onde a oferta ou a demanda, no nosso caso aqui da nossa ilustração é a oferta, porque a gente está ilustrando um movimento de alta, é onde tende a aparecer um primeiro maior sinal de força contrária à tendência. Ou seja, se a gente está numa tendência de alta, topos e fundos cada vez mais altos, aqueles movimento ascendente, né, uma tendência de alta, a nossa onda 4 vai ser o primeiro movimento que vai sinalizar que a oferta, ou seja, os vendedores, os ursos, já estão começando a aparecer de forma mais forte, de forma mais simbólica dentro do mercado. Consequentemente, tá? Consequentemente, isso aqui é até um insight de institucional, tá? O topo da nossa onda 3 acaba concentrando o quê? Os primeiros vendidos. Eles não estão certos,
né? Mas ao mesmo tempo eles não estão errados já em tentarem especular esse tipo de venda. Então o que acontece? O topo da nossa onda 3 é onde entra os primeiros vendidos no mercado. Então a contextualização da onda 4, né, trazendo aqui no formato de institucional, não é nada mais nada menos para poder induzir o máximo aqui dos primeiros vendidos para poder liquidar eles. Então aí de fato, quando a gente vem aqui para contextualização da nossa onda 5, a gente vai ter o quê? A gente vai ter ali agora o movimento indo numa nova tendência, entenderam? Então a nossa onda 4 é o primeiro sinal de aparição da força contrária da tendência, da tendência dominante, seja de alta ou de baixa, beleza? Então anotem essa dica que ela é muito quente, por isso que a gente tem que evitar, né, tentar cravar esse topo de transição de 3 para 4, até porque é muito perigoso cravar topo de onda 3, e a onda 4 não seria tão rentável, porque é uma onda que na grande maioria das vezes vai ser um movimento lateral, que inclusive isso é outra característica, né? Nossa terceira característica. Ou seja, a gente tem dois tipos de correções, tropa. Isso aqui é uma citação de Charles Down, que também a gente encontra Elliott também falando a mesma linguagem. Quando a gente tem dois tipos de correção dentro de um movimento inteiro. Um deles vai ser por preço. Essa correção por preço tende a ser mais profunda, né? Geralmente essa correção por preço, ela tende a cumprir, tropa, prestem muita atenção. Ela tende a cumprir de 1/3, cadê? De 1/3 a 2/3 do movimento anterior. Ué, será que eu apaguei? Eu não tô chegando. Elliott, flat, esse... Tá, calma aí que eu vou ter que fazer de novo uma fibra sobre essa. Deixa eu ver se não tem aqui, ó. Aqui, ó, tem aqui. De 1/3 a 2/3 do movimento anterior. O que seria 1/3, 2/3 do movimento anterior, Wagner? De 33% a 66% do movimento de impulso anterior. Isso aqui é uma característica de Down. Então, todo movimento que vai corrigir por preço, ou ele vai fazer essa primeira possibilidade aqui de parar em 1/3, ou ele vai fazer essa segunda possibilidade de parar em 2/3. Passando de 1/3, automaticamente a gente já tem a característica de uma correção por preço. E o que seria correção por tempo? É quando o preço, tá? É quando o preço não tende a buscar esse alvo característico de 1/3, muito menos de 2/3. Então, automaticamente o preço faz o quê? Ele tende a andar por tempo, que seria a famosa correção por tempo. Ele fica andando aqui, ó, 66% no mínimo do movimento de impulso anterior. Ou seja, se isso aqui levou 1 hora, automaticamente a gente tem que ter 66% no mínimo da contextualização desse movimento. Ou seja, 1 hora tem 60 minutos, então a gente tem aqui, ó, menos 60%. Ou seja, 36 minutos na contextualização desse movimento aqui lateral para ser classificado como uma correção por preço, tá bom? Sem esse tipo de insight, tá? Podem ficar esperando que ele pode fazer uma rabiscada para depois subir, enfim. São detalhezinhos importantes, tá bom? Então, outra característica de onda 4 é que ela geralmente vai ser lateral, ou seja, corrigindo por preço, já que a nossa onda 2 foi por tempo. Então, como é que seria isso? Tá? Então, como é que seria isso, Wagner Rum? Ela trabalharia aqui, ó, onda A, onda B e onda C. Né? Na grande maioria das vezes. É mais ou menos esse tipo de característica que ela vai estar fazendo, tá bom? Vamos lá, agora para deixar a coisa mais interessante. Normalmente, os alvos comuns de onda 3 tendem a ser 0,38, 0,38 ou 50% sobre a nossa onda 3. Então, como é que seria isso, Wagner? É você pegar a sua ferramenta de Fibonacci e colocar lá 0,38 e 50%. Né? Deixa eu só reverter aqui, pronto. Então, automaticamente, os alvos comuns e característicos da nossa querida onda número 4, desculpa, tropa, tende a ser 0,50 e 0,38 de Fibonacci. Mas, Wagner, se a onda 2 foi profunda, né, superando ali 1/3, indo buscar 2/3, indo além dos 2/3, então, automaticamente, se a onda número 4 buscar o 0,38, ela também não está sendo por preço? Aí a gente lembra da citação de Robert Ballon, né? Onde que ele fala o quê? Que a gente vai avaliar
a profundidade e não padrão do movimento. Por isso que eu amo essa citação dele, é perfeita, quebra vários paradigmas, tá? Então, ó, anotem essas características aqui que elas são muito relevantes. Vou mostrar para vocês um movimento no Bitcoin que eu cravei ao vivo, avisando meses antes de acontecer. Tá tudo registrado aqui no canal, se vocês quiserem pesquisar, depois eu vejo qual foi o vídeo. Tá no feed do meu Instagram, que eu tive que cortar o vídeo e postar lá, porque foi lindo. Usando essas mesmas regras que eu tô compartilhando com vocês. Mas vamos lá. Agora que vocês já sabem que características comuns, né, de alvos de fundo para nossa onda, para nossa querida onda número 4, só deixa eu colocar aqui, ó. 4 são 0,38 e 50%. Tem outra característica também. Qual que seria ela, Wagner? Quando a nossa onda 3 for estendida, o que é uma onda 3 estendida? A gente falou ontem, no vídeo de ontem. É quando ela supera em mais de 61,8 sobre a nossa querida onda número 1. Né? Cadê? Quando ela supera em mais de 61,8 a nossa querida onda número 1. Então, automaticamente, o que a gente espera desse movimento aqui, tropa? Agora na nossa onda 4. Normalmente, quando a onda 3 é estendida, alvo também comum, né, de onda 4 é ela travar em 0,23. Tá bom? Vou botar até em amarelo aqui, ó, para vocês memorizarem isso. Normalmente, quando a nossa onda 3 é estendida, alvos comuns da nossa onda 4 tende a ser, né, 0,23. Beleza? Lembrando que, existe uma porcentagem de aparição desse tipo de movimento? Galera, isso aqui é muito relativo, tá bom? A onda 4 como a gente pontuou aqui anteriormente, é o primeiro sinal de surgimento de uma força mais relevante do movimento contrário. Ou seja, se a gente está no movimento de alta, qual vai ser a força que vai surgir aqui contrária ao movimento? A de baixa, né? Os vendedores, a oferta. Então, automaticamente, ela se torna um movimento bastante imprevisível, tanto é que a maioria das ondas complexas, Double Tree, Triple Tree, tendem a surgir justamente na onda 4, porque ela tende a segurar muito tempo aqui nesse movimento lateral. Então ela pode iniciar em flat e depois virar um zigue-zague, aí vai se tornar um Double Tree, uma duplo 2, ou ela pode fazer aqui, sei lá, um zigue-zague, depois um triângulo, aí vai ser um movimento, um triple 3. Então ela é muito complexa, por isso que todos os livros que vocês pegarem de Elliott, vocês vão encontrar a seguinte citação de qualquer teórico que se especializou na teoria: evitem surfar movimentos corretivos, busquem surfar movimentos de impulso. Onda 3, onda 1 é muito difícil, onda 5 ela é muito variável, a gente vai encontrar isso, mas evitem movimentos corretivos. Por quê? O movimento corretivo ele é muito imprevisível e ele é muito complexo. Ele pode iniciar no modelo simples e finalizar no modelo complexo, onde no final das contas ele nem saiu do lugar. Ou seja, não é rentável para o bolso. Você tem que ser paciente e fazer sua exposição no momento certo. Tá bom? Então é isso. Quando a onda 3 for estendida, normalmente não é regra, pode ser que a nossa onda 4 cumpra alvo de 0,23, tá bom? Mas eu já fiz aqui, de acordo com a minha experiência, eu sempre espero por 0,38, tropa. Sempre espero pelo 0,38, tá bom? Vamos lá. A gente aprendeu que a onda 4 não pode invadir de forma alguma território da onda 1. A gente aprendeu isso lá no início do nosso curso do básico avançado aqui da teoria de Elliott. Tá tudo aqui no canal. Depois revisem aí caso alguém não tenha visto esse comentário meu ainda aqui. Quando a onda 2 for trabalhar por preço, ou seja, quando a nossa onda 2 for realizar onda 4 for realizar característica de um movimento mais profundo, mais acentuado, automaticamente ela tende a realizar aquele famoso ABC simples, né? Que seria aqui, onda A, onda B e onda C. Beleza? Então, automaticamente a gente lembra, né, das regras que a gente pontuou lá na nossa onda 2, que vai ser as mesmas regras. Onda B, né, não pode superar, na realidade a gente vai falar disso aqui ainda. Onda B não pode superar mais de 90% sobre onda A, tem que normalmente estar em 61% e blá, blá, blá. Enfim, a gente vai ver isso aqui mais quando a gente for falar das ondas corretivas. Normalmente, quando a onda 2 for complexa e a 4 for simples, ou seja, ela vier corrigir por profundidade, for superar a profundidade da onda 2, automaticamente ela tende a fazer o pullback ou throwback, né, sobre o topo da nossa querida onda
número 1, beleza? Então, normalmente esse é o alvo. É regra? Não, tá bom? Não é regra, então a gente tem que ficar acompanhando e contando os subfractais que vão surgir dentro dessa onda C. E óbvio, validando seus alvos conforme a gente tem aprendido até o presente momento. Tá bom? Então, normalmente, né, geralmente quando a nossa onda 4 está trabalhando uma correção por preço, né, o famoso ABC, ela tende a buscar o pullback ou o throwback ali sobre o topo ou fundo da onda 1. Tá? Guardem isso aqui, porque isso aqui, inclusive, foi o motivo pelo qual eu peguei uma venda muito linda hoje no Bitcoin, compartilhando com a galera da comunidade. Olha isso aqui, ó, tropa. Para vocês verem que tudo que eu estou ensinando para vocês aqui, eu utilizo. Olha aqui, ó. Calma aí. Eu não tô conseguindo achar aqui. Olha aqui, ó. Ó, day trade e oportunidade. Olha aqui, ó, tropa. Tudo que eu tô ensinando pra... Olha aqui, ó. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, onda A, B e C, onda B. Aí aqui, ó. 1, 2, ó. Aí essa 2 fez A, B e C. Olha aqui, ó. A 2, corrigindo um pouco, né? Aí olha aqui, ó. A onda 3, a onda 4. Olha a diferença dessa correção da onda 2 para 4. Entenderam? Então o que eu busquei fazer aqui? Quando eu vi ela fazendo esse pullback sobre o topo da onda 1, eu falei, opa, é agora que eu vou entrar. Aí eu esperei aqui um RTO, um fractal menor, para fazer uma leitura de institucional, e a gente cravou milimetricamente, olha aqui, ó. E a gente cravou milimetricamente essa venda, utilizando exatamente as regras que eu estou ensinando para vocês neste vídeo, tá bom? Galera, mandou aqui os feedbacks, ó, cadê? Para vocês verem que eu não estou ensinando nada da minha cabeça, nada da boca para fora. Então vamos lá, continuando. A nossa querida onda 4, né, para a gente finalizar ela aqui com chave de ouro, ela tem mais uma característica muito interessante, onde que inclusive é o que acontece na grande maioria das vezes. Provavelmente vocês já ouviram falar do famoso triângulo simétrico, certo? O que seria um triângulo simétrico? É uma formação de um movimento triangular, onde a gente vai perdendo a amplitude de topos e fundos de forma simultânea, ou seja, ele vai fazendo assim, ó, onda A, onda B, onda C, onda D e onda E. De forma simultânea a gente vai perdendo a dinâmica de topos e fundos, né? A gente não consegue renovar nem topo nem fundo de forma simultânea. A gente vai perdendo. Então conforme ele vai se aproximando desse final aqui do triângulo, o preço vai perdendo totalmente o interesse em ser negociado e consequentemente isso dá margem para ele explodir de uma forma alarmante quando ele for andar. Esse tipo de triângulo simétrico, normalmente, na grande maioria das vezes, ele tende a surgir, sabe aonde, tropa? Na nossa querida onda número 4. Tá bom? Na nossa querida onda número 4. Então, quando o simétrico surge na onda número 4, automaticamente a gente pode fazer um movimento, aplicar um insight chamado Trust, né? Para poder projetar aonde que a nossa onda 5 tende a surgir. Ou seja, a gente vai acompanhar aqui a formação da onda A, da onda B, da onda C, da onda E, da onda D e da onda E, né, que vai ser a contextualização dos subfractais do nosso triângulo simétrico, que ele se movimenta em 3, 3, 3, 3. O que seria esse 3, 3, 3, Wagner? ABC, ABC e assim sucessivamente, até acabar o padrão do triângulo simétrico. E o que seria esse movimento para projetar o possível topo da onda 5, Wagner? É você pegar uma ferramenta qualquer, uma linha de tendência, enfim, independente qual seja, realizar aqui o movimento do fundo, né, do simétrico, e projetar para o topo, tá? A onda 5, normalmente, quando o simétrico surge como movimento único de onda 4, lembrando que onda 2 ou onda 4 iniciou em simétrico, o próximo movimento é de impulso. Não existe nenhuma correção complexa que se inicie por simétricos. Isso aqui é um insight muito interessante, muito foda. Porque, por exemplo, se eu vi que o preço já começou no simétrico, eu não preciso ficar esperando que ele possa virar um duplo 2 ou duplo 3. Se ele já iniciou no simétrico, automaticamente eu já posso ficar na perspectiva de que o preço agora já vai subir logo na sua sequência. Beleza? Anotem essa dica que ela é de ouro. Não existe simétrico em início de movimentação complexa. Então, automaticamente fazendo essa projeção, a gente espera o quê? Que a nossa querida onda 5, ela vai vir buscar esse alvo do trust, tá? Essa daqui é a nossa querida projeção de onda 4 para 5, tá bom? Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Essa aula ficou muito top, tá bom? Muito top. A onda 4 é uma das ondas que
que demanda mais trabalho, porque na grande maioria das vezes é a que vai se trabalhar o movimento complexo do movimento da tendência, seja de alta ou de baixa, e por isso que eu pontuei para vocês. Galera, muito perigoso surfar essa transição de impulso para correção. Primeiro, o risco de retorno não é interessante. Toda vez que a gente for tentar cravar topo de 3, topo de 1 é sempre muito perigoso. Movimento sempre que está trazendo muito FOMO, né? É aquele medo da galera de ficar de fora. E também não vale a pena, é sempre muito curto o trade, né? Vou até dar um ênfase aqui de novo, ó. Por exemplo, a gente cravou o topo da 3. Olha aqui, tropa. Olha aqui, ó. Onde que vai ser nosso retorno? Muito pequeno. Agora vamos supor que a gente cravou essa transição de 2 para 3. Olha isso aqui, a diferença. Né? E vamos botar que o stop tenha sido no fundo aqui, ó. Olha a diferença. Tá? Muito diferente. Então, muito cuidado com isso, com essa sede de estar exposto. Você não precisa necessariamente, né, estar exposto o tempo inteiro para praticar. Você pode usar o backtest, replay, conta demo, pode fazer o que for. Mas na hora de casar dinheiro tem que ser sério, tem que respeitar o dinheiro de vocês, que na grande maioria das vezes é muito suave. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido mais essa aula de hoje. Tamo junto, não esqueça de deixar o likezão não. Se puder compartilhar esse vídeo, vai me ajudar muito. Até o próximo, tropa!